Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série O Pilar Mental do Esporte. Aqui essa série, sexto episódio, que eu estou tratando aqui desse presente de Deus, o meu livro aqui, a minha metodologia, parte da minha metodologia, né? É impossível colocar o que acontece no 1 a 1, até por questão de privacidade e etc. E de que algumas coisas você vai precisar fazer 1 a 1 mesmo, irmão. Não tem para onde correr, mas eu desafio qualquer pessoa a ler esse livro aqui, O Pilar Mental do Esporte, e não transformar a sua vida. A promessa do livro é essa, a transformação da sua vida começa agora. Eu tenho certeza absoluta que se você aplicar o que tem na metodologia, as perguntas, as ferramentas, tudo que tem aqui, mais os vídeos, e você não mudar comportamento, meu irmão, você precisa nascer de novo. Então, uma honra te receber aqui. Vocês estão gostando? Para mim, prepare-se. Por quê? Porque o episódio de hoje, ele é muito poderoso. Inclusive, eu estou escrevendo esse livro há 3 anos e meio. Escrevendo assim, metodologia, aplicando e tal. Agora, nesses últimos 6 meses, eu peguei firme e nesse último mês foi reta final. Então, eu achei que estava tranquilo, que estava muito fácil. Só que o poder está no fazer. Na hora que eu fui fazer, meu amigo, dá trabalho, leva horas. Foram 17 dias, 12 horas, ainda trabalhando, entregando os contratos que eu fechei, vendo a agenda, realocando. Aí a editora me passou as prévias, mais 2 dias para revisar. Então foi cada história aqui desse livro, cada metáfora, cada ferramenta foi escolhido com muito carinho, com muito amor, mas principalmente com muito propósito para gerar mudança de comportamento na sua vida, na sua família, em tudo que você colocar a mão. Eu tenho certeza absoluta. Manuel, Hilário, mas como você tem essa certeza absoluta? Meu amigo, já são mais de 2.000 horas atendendo jogadores, famílias, empresários do meio do futebol, fora do futebol, e eu vejo os meus resultados, o meu sucesso é o sucesso do atleta, é a mudança de comportamento do atleta. É o atleta chegar no clube e o coordenador, o técnico, os amigos falar: poxa, o que aconteceu com você, irmão? Tá diferente? E a pessoa falar em cada reunião: não, mudei completamente da água para o vinho, mudei os comportamentos, mudei a intensidade. Eu tive um caso até de um atleta que eu comecei o trabalho com ele na base de Cotia quando ele era sub-17, estava vivendo um momento ali difícil, logo após perder a final da Copa do Brasil do sub-17 contra o Palmeiras. Inclusive nesse dia foi 3-0 o placar. O São Paulo jogou bem até. Tinha bola na trave do Rian Francisco, teve no primeiro tempo, fez um excelente primeiro tempo. E, inclusive tem uma resenha legal, mas eu não vou contar aqui não, que eu levei meu irmão, a gente ficou na torcida do Palmeiras e quando o São Paulo quase fez gol, como eu trabalhei com muitos atletas do São Paulo nessa época, então nós estávamos torcendo para o São Paulo, porque quem trabalha no esporte, você torce para pessoas. Eu não tenho um time específico, eu torço para o jogador, para a família, para os objetivos dele, porque, enfim. E aí nesse dia o Palmeiras foi campeão, ele foi campeão, 3-0, 3 gols do Steven Willian, que hoje está no Chelsea e tudo mais. E aí, passando dias, eu comecei a trabalhar com o Lucas Ferreira, que hoje está no Shakhtar. E hoje é muito gratificante. Em muitos momentos que eu fui em Cotia, acompanhando do Sub-17, até ele no profissional de São Paulo, depois ele sendo negociado lá para a Europa. Todas as vezes que eu pisava em Cotia, vários profissionais de outras áreas, empresários, me chamavam de canto e falavam: irmão, eu não sei o que você fez com o Ferreira, mas alguma coisa você fez. Porque a intensidade que esse garoto, a mudança de mentalidade, a virada de chave, a intensidade, a motivação desse garoto, depois que você começou a fazer o acompanhamento mental com ele, foi incrível. Ele mesmo, na época, gravou vídeo, na época do Sub-20, falando da motivação, das atividades que nós fizemos, fizemos antes de jogos decisivos.
E aí essa virada de chave foi perfeita. O Lucas Ferreira, junto com toda a equipe, foi campeão da Copinha, foi campeão da Copa do Brasil, em cima do Palmeiras depois, 3-2. Estreou no profissional do São Paulo, inclusive tem uma história muito legal. Um dia antes dele fazer a sua estreia no profissional, na Libertadores como titular, e ele foi o destaque da partida, foi muito bem. Nós fizemos uma sessão antes, aplicando as ferramentas de PNL, e graças a Deus ele teve muito sucesso nesse processo, não só dentro do campo, mas fora do campo também. E esse é o meu trabalho, é extrair o melhor do talento. E do talento daquele indivíduo, daquela pessoa, que é um jogador. Porque antes de desenvolver o jogador de futebol, você precisa desenvolver o indivíduo. É o desenvolvimento integral do ser humano, do indivíduo, daquela pessoa que na base pode vir a ser jogador profissional ou não. E o cara que já é no profissional, não. Aí já é a profissão dele e aí vai desenvolver o 360 da performance dele dentro do campo, com a família dele, com os filhos dele, com a mulher dele, com os pais dele, com as interações sociais, com o treinador, com os diretores, com a marca pessoal e daí por diante. Então são muitas variáveis. E eu tenho certeza absoluta que o capítulo de hoje, esse episódio, é um dos mais poderosos. Por que eu falei isso tudo? Porque cada palavra, acreditem, cada palavra, cada metáfora, cada ferramenta foi escrita nesse livro com muito carinho. E tem prova prática, validada, que funciona. Certo? Então, eu estava lendo, inclusive hoje, revendo, e aí eu li o livro inteiro nesses últimos 3 anos. E o que aconteceu nesses últimos 3 anos? Ai, viu? Mas é assim, não errou, agilidade emocional. Errei aqui na fala? Não vou pedir para cortar não, agilidade emocional, isso faz parte do jogo, da vida. Inclusive o Cristiano Ronaldo esses dias perdeu um pênalti, 2 minutos depois ele fez um golaço. Perdeu não, o goleiro defendeu, né? Porque senão você não dá mérito também pro goleiro. Então, é isso. E aí eu estava revisando o livro nesses últimos 3 dias, eu cheguei nesse capítulo. Na minha opinião, se você gostou dos episódios até hoje, para mim é um dos episódios mais poderosos do livro. Eu li, eu escrevi as histórias e eu falei, caraca, eu escrevi nas minhas anotações aqui no meu resumo. Esse aqui é o episódio, é o capítulo mais poderoso do livro. Mas é difícil falar também, né? Teve o primeiro, identidade, aí fica difícil escolher. Todos são hiper importantes, mas essa habilidade aqui, ela é muito importante. É o poder da gratidão, da verdadeira gratidão, de você sentir grato. Grato a tudo que você tem, grato às pessoas que passaram pelo seu caminho e você honrar essas pessoas. O poder da gratidão, a gratidão ela é tão maravilhosa, ela é tão importante na vida do ser humano que ela se confunde também com lealdade, com honra e com generosidade. Mas vamos pegar aqui o foco da gratidão. A gratidão ela transforma tudo que nós já temos em mais do que suficiente. E tudo que for vir, melhor ainda. Então guarda isso na sua mente, tatua. A gratidão transforma tudo que você já tem em mais do que suficiente. Eu costumo contar essa metáfora. O fazendeiro dos baús de ouro. Eu vou contar essa metáfora aqui. Imagina só, existia um fazendeiro, ele tinha a fazenda dele ali, os seus 2 filhos, a sua esposa, tinha uma vida muito boa, muito confortável e tudo mais, mas ele não era grato. Não é que ele era ambicioso, ele era ganancioso, ele queria o poder pelo poder, ele queria mais do que ele já tinha, ele já era muito bem financeiramente, ele já era muito reconhecido, mas ele tinha o ego, a vaidade, a prepotência assim, não, eu quero mais, não tá bom, mulher ir reclamando e reclamando do que ele tinha para a esposa dele, até que depois de 3 anos ele conseguiu convencer a esposa dele de vender a fazenda.
Juntou tudo, convenceu os filhos, a mulher não, porque essa fazenda não dá lucro, tá empatando, meu ROI tá baixo, eu quero riquezas, eu quero multiplicar, eu quero poder, etc. Ele nunca era grato. Vendeu essa fazenda ali. Muito bem. Ele foi para a cidade. A promessa dele para a família dele era a seguinte: nós vamos para a cidade, lá nós vamos empreender. Imagina, se aqui não tem muitas pessoas, então a gente vai empreender lá, a gente vai fazer coisas, vai multiplicar nosso dinheiro 10 vezes mais, 100 vezes mais, eu vou ser o homem mais poderoso do mundo, vou ter uma fortuna valiosa. Ele foi para a cidade, vendeu tudo no campo. Chegou na cidade, passou 1 ano, as coisas não deram bom. Passou 2 anos, não deram bom. Ele acabou gastando todo o dinheiro que ele tinha vendido a sua fazenda conquistada por durante anos. Aí ele fala, poxa, se a vida não deu certo para mim, que estou aqui na cidade, imagina aquele rapaz que comprou de mim aquela fazenda. Vou lá ver como é que tá. Meu amigo, quando ele chegou na fazenda, estava irreconhecível. Imagina as casas de 80 milhões que estão viralizadas hoje no Instagram ali. As casas dos lugares mais luxuosos do mundo, Dubai, sei lá, as maiores coberturas. Tudo que tinha de mais luxo tinha na fazenda, animais, tecnologia. Tava lindo tudo na fazenda. O cara se impactou, falou, como isso? Ele se indignou. Ele quebrou na cidade. Vendeu a fazenda para uma pessoa. A pessoa pegou a fazenda, multiplicou 100 vezes mais. Ele ficou indignado. E aí ele fingiu, bateu na porta. Logo a empregada abriu. Ele entrou. Ele pediu um copo de água. Ela, não, entra aqui, seu moço. Foi chamar o dono da fazenda. O dono da fazenda recebeu ele com um sorriso muito grande, chamou ele para tomar café, passou aquele café, sente agora o café, aquele bolo de cenoura, ele sem graça, com um sorriso amarelo. Aí teve uma hora que ele não se aguentou e falou, poxa, você não lembra de mim? Eu que te vendi essa fazenda, eu estou indignado aqui, eu não sei o que aconteceu, como você conseguiu fazer isso? Ele sabe o que é? Quando você me vendeu, nós vasculhamos toda essa fazenda. E no porão dessa fazenda, tinha um porão repleto de baús. E esses baús estavam repletos de barras de ouro. E ele ficou sem graça. Mas sabe o que mais dói? Sabe o que mais dói nessa história? É que essa metáfora que eu contei não é uma metáfora. É o caso real, é um caso real, que inclusive está no livro. O homem morreu buscando riquezas no mundo. Quando ele morreu, descobriram que na propriedade dele existiam os diamantes mais valiosos do mundo, que hoje está na coroa das princesas, das rainhas da Inglaterra, da Rússia. Essa história é famosa por conta disso. O cara morreu procurando riqueza e todos os dias ele pisava em diamantes. Agora minha pergunta para você é, qual é o diamante que você está pisando hoje? Qual é o diamante que você está pisando hoje que você não está valorizando? Qual é? O poder da gratidão está justamente aqui. Nós tivemos uma aula da gratidão, sabe onde? Na pandemia. Na época da pandemia eu estava no Bombeiro, Guaianazes, zona leste de São Paulo. Guaianazes, Ferraz, São Miguel, Tiradentes, Itaim Paulista, Itaquera, Arthur Alvim, Águia de Aia, trabalhando no resgate, atendendo ocorrências. Nessa época, meus irmãos, o que eu levava 2 horas para chegar da minha casa para Guaianazes, 1h30, era 30 minutos. O dia que a Terra parou foi a época da pandemia.
E foi a época que assolou a humanidade. A pandemia, Covid-19, assolou a humanidade. Ali, as pessoas morreram por não conseguir fazer simplesmente esse ato aqui, ó. Por não conseguir respirar, por falta de respiradores, por falta de oxigênio, por falta de cilindro de oxigênio. Eu estava na linha de frente lá atendendo ocorrências. A gente não podia abraçar quem a gente ama. Você lembra? O ser humano tem memória curta. Ele deixa de agradecer. Muitas vezes, você está pisando em ouro, em diamante e não está valorizando. Agora passou, cara, eu tinha saudade, eu tinha que treinar escondido nos quartéis dos bombeiros. Cara, eu lembro que eu sempre tive o hábito, principalmente quando eu era bombeiro, todo domingo eu corria 10 quilômetros. Uma vez eu saí de casa e não tinha ninguém na rua, né? Lembra aquele absurdo? E como eu tava... Eu sou do esporte. Desde os 7 anos, 5 anos de idade, eu tava numa grade pendurado vendendo sorvete num campo de futebol de várzea. Eu amo esporte, não é à toa que eu fui bombeiro. Amo cuidar de pessoas, salvar vidas. Não é à toa que eu virei bombeiro. Essa é a minha missão de vida, ajudar pessoas, melhorar a vida, o respirar, enfim. Falei, pô, se eu ficar em casa, ficar doido, eu vou correr na rua os 10 quilômetros. Aí eu lembro que eu corri, e aí, cara, não tinha ninguém na rua. E as pessoas que passavam de carro passavam me xingando, como se eu fosse um criminoso, porque eu tava correndo. Que era a campanha Fica em Casa, né? Enfim, e foi muito difícil, foi uma fase muito difícil, porque eu como bombeiro estava na linha de frente, estava dentro dos hospitais todos os dias, atendia ocorrências com pessoas que supostamente estavam com Covid, porque estava naquela fase de aprender a lidar com a doença, com a pandemia, e aí eu não podia ficar perto dos meus sobrinhos, da minha irmã, dos meus irmãos, da minha mãe. Cara, foi muito desafiador. Mas e hoje? Ali foi a lição. Então, eu quero que a atividade no livro tá lá, você listar 40 motivos que você é grato, das coisas mais simples, o ar que você respira, o alimento, a vida dos seus familiares, o seu emprego, o seu patrão, a sua saúde, o seu respirar, o seu carro, a sua cama. Tantas coisas nós somos. Não é errado a gente ambicionar, criar metas e objetivos, não. Para mim, o poder da gratidão é isso, porque senão a pessoa se torna arrogante, prepotente, gananciosa. Não tem empatia pelo outro. E a gratidão também, meus irmãos, não só pelo que a gente tem. Eu costumo falar gratidão pelas pessoas que nos ajudaram e que nos formaram até aqui. Seja grato. Seja grato aos seus pais, a algum professor no futebol, ou seja lá qual for a sua profissão. Seja grato a alguém que te estendeu a mão no momento que ninguém... Não por glamour, a pessoa cuidou de você. No futebol nós temos aquele primeiro professor, a primeira escolinha, o primeiro empresário. Não sei, vá lá, seja grato, honre uma ligação, um abraço, uma conversa. E eu não estou falando gratidão financeira, não. Se for, legal você poder honrar as pessoas que te ajudaram sem esperar nada em troca. Eu, no meio do futebol, que eu já convivi com técnicos, com pessoas, com profissionais que ajudaram, estenderam o tapete vermelho. Poxa, deram a vida, abdicaram das suas famílias para ajudar aquela pessoa e tudo mais. Mas a maior dor é, cara, eu ajudei tanto essa pessoa aqui, quando ela deu certo na vida, entre aspas, ela virou as costas e nem falar mais comigo, me bloqueou no WhatsApp e tal. Seja grato. E eu quero te desafiar. Nas próximas 24 horas, você ligar, se encontrar com alguém que você é grato, que te ajudou. Além da atividade aqui, de você elencar os diamantes que você tem hoje, a riqueza que você tem hoje, as coisas que você é grato, as pessoas, que você tem ações concretas. Eu quero te desafiar aqui. Fechou? Para mim, na minha opinião,
um dos episódios mais marcantes, mais poderosos, você ser grato, impressionante. Fechou? Então, se inscreve no canal, manda esse vídeo para quem você é grato. Boa! Manda para umas 10 pessoas. Se inscreve no canal, clica no sininho de gostei e maratona o canal aqui. Tem atividade de PNL, tem 25 episódios até aqui, depende de quando você for assistir, do podcast Resenha com Hilário, onde eu trouxe profissionais da mais alta qualidade para falar dos bastidores, trazer conteúdos de mentalidade, de conhecimento, certo? Então, maratona, seja sempre muito bem-vindo ao meu canal e sempre seja muito bem-vindo a Resenhar com Hilário. Fechou? Curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo. Valeu! Tamo junto! Vamos!